Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, eu vou hipnotizando com a bunda levantada, eu vou hipnotizando. Somos da equipe 5 e iremos falar sobre a ditadura chilena. O período em que essa ditadura ocorreu foi entre 11 de setembro de 1973 a 11 de março de 1990. Ditador e presidente. O presidente do Chile era Salvador de Allende, que foi tirado do poder através de um golpe, liderado pelo Augusto Pinochet, que ficou assim por mais 15 anos no poder, sendo considerado o Mão de Ferro. Falando um pouco da história de Pinochet. Ele nasceu em Valparaíso, no Chile, em 1915 e faleceu em 2006, com 91 anos. Era general do exército chileno e depois ditador. No final, ganhou o cargo de senador vitalício, que foi criado especialmente para ele, pois era um ex-presidente. No final, ele foi acusado por 94 acusações de tortura a cidadãos espanhóis, assassinato do diplomata Carmelo Soria em 1975, conspirações e abusos. O projeto socializante do presidente Allende desagradou elites econômicas de direita chilena, principalmente as grandes corporações e grupos estrangeiros que viram seus interesses sendo contraídos pelo mais novo presidente chileno. A partir disso, o governo do novo presidente passou a sofrer grande pressão. Um dos países diretamente responsáveis por essa sabotagem do governo do presidente chileno foi os Estados Unidos, temerosos pela nomeação do presidente declaradamente machista na América do Sul. Além disso, as medidas econômicas dele prejudicavam os interesses de empresas norte-americanas no Chile. Assim, os Estados Unidos lançaram um projeto para sabotar a economia chilena. Nesse sentido, a ação dos Estados Unidos sobre a economia chilena tinha como objetivo de enfraquecer o governo do atual presidente para impedir que ele realizasse suas reformas. Assim, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao Chile, e forçando a queda do preço do cobre, sendo ele o principal produto de exportação do Chile no mercado internacional. Durante todo o regime, cerca de 3.000 pessoas morreram ou desapareceram, torturando prisioneiros e forçando cerca de 200.000 chilenos ao exílio. Eu vou falar um pouco sobre os grupos opositores à ditadura do Chile. Durante o processo eleitoral de 1970, socialistas cristãos e demais atores da esquerda se uniram em uma única chapa nomeada Unidade Popular. Salvador Endler, candidato por essa chapa, acabou vencendo as eleições e abriu portas a uma nova postura política. Ao assumir o cargo presidencial, Endler tratou de nacionalizar todas as empresas norte-americanas encontradas no país. Essa medida teve impacto negativo aos olhos do tio Sam, que logo se preocupou em averiguar melhor as intenções desse novo governo no Chile. Grupos chilenos contrários ao governo de Endler organizaram movimentos grevicistas que mobilizaram segmentos essenciais da economia chilena. Logo após o assassinato de Endler, Pinochet assumiu o cargo de presidente do Chile, com o apoio do Chicago Boys, que foi um grupo de aproximadamente 25 jovens economistas chilenos que formularam a política econômica da ditadura do general Augusto Pinochet. Eles eram pioneiros do pensamento liberal, antecipando no Chile em quase uma década medidas que só mais tarde seriam adotadas por Margaret Thatcher no Reino Unido. Em 1980, o governo de Pinochet promulgou uma nova constituição que legitimava o regime ditatorial. Ao longo daquela década, grupos opositores iniciaram uma nova articulação política para dar fim ao regime totalitário. Em um novo plebiscito, realizado em 87, vetou os direitos de Augusto Pinochet a permanecer no governo em 8 anos. 2 anos depois, Patrício Aylwin foi eleito como um novo presidente, prometendo restaurar as liberdades democráticas e punir os militares envolvidos com o regime. Em 1993, o governo de Frei Ruiz Tagle pautou seu novo governo em políticas de caráter neoliberal, favoráveis a privatizações e abertura do capital externo e ampliação do setor industrial. No campo governamental, Ruiz teve de enfrentar a permanência de um dispositivo constitucional que deixava as forças armamentistas do Chile sob o controle de Augusto Pinochet. A resistência imposta pelos senadores biônicos eleitos na época da ditadura causou um episódio de conflito que inflamou o cenário político daquele país. Ao longo dos anos, diversos grupos que eram perseguidos pela ditadura exigiram o indicamento criminal de Pinochet e a cassação de seu mandato do Senado. Entre 98 e 2000, órgãos da justiça de outros países e do Chile tentaram incriminar o ex-ditador. Alegando problemas de saúde, Pinochet conseguiu proletar a sua condenação. O falecimento de Augusto Pinochet em 2006 encerrou todo esse episódio da vida política chilena.
O desfecho desse processo marcou a vida política não só do Chile, mas de toda a América Latina, que ainda tenta reafirmar os princípios democráticos em países historicamente marcados pela instabilidade de suas instituições políticas. Resistência civil durante a ditadura no Chile. Os antecedentes do golpe de 11 de setembro de 1973 foram marcados por intensas rivalidades entre política de direita e de esquerda. No período de 1958 até o golpe de 1973, tendo a direita quanto o centro e a esquerda puderam colocar em prática seus respectivos modelos de governo e de políticas econômicas, complementantes diretamente entre si. No entanto, foi o governo de esquerda do Marx Salvador Allende, em meio de um contexto de Guerra Fria e de Revolução Cubana, que os militares chilenos resolveram deixar de lado sua naturalidade política partidária e intervirem, diretamente nas instituições do Estado Democrático. Grupos artísticos de resistência durante a ditadura no Chile. A música tem como símbolo de resistência. A música é o barulho que pensa, diz Vitor Hugo. No contexto em que se entrava a maioria dos países latino-americanos, a música se apresentava como uma forma de protesto e denúncia sobre os regimes militares. No Chile, durante a ditadura Pinochet, havia uma grande preocupação na parte do governo, como tais manifestações e etc. As palavras do general argentino Roberto Viola deixaram bem claro que o ponto de vista dos militares latino-americanos, enquanto a apresentação cultural, era que o teatro, cinema e música tornaram-se uma arma terrível do agressor. As canções de protesto, por exemplo, desempenhavam um papel relevante de formação do clima de subversão do que se desenvolvia. Eles anunciavam situações de injustiça social, algumas eram inventadas e outras eram reais ou defamadas. Em 1980, o regime substituiu a Constituição de 1925 por uma nova Carta Magna, elaborada por colaboradores do regime. Os planos de Pinochet de permanecer no poder foram frustrados em 1988, quando o regime admitiu a derrota em um referendo nacional que abriu o caminho para a restauração da democracia em 1990. No entanto, o regime tomou muito cuidado para garantir que o sistema político e econômico que criara permanecesse sem modificações. O regime também providenciou que os militares ficassem fora do controle civil após o fim da ditadura. No Chile, há um museu chamado Museu da Solidariedade. Os criadores desse museu constituíram por uma secretariado composto por Miguel Rojas Mix, Pedro Miras, José Balmes, Miriam Contreras e Mário Pedrosa. E, entre outros, os artistas continuaram uma campanha de arrecadações de obra para o museu. Júlio Cortázar foi um dos divulgadores desse trabalho de resistência e organizava, entre outros, nos quais falavam na importância da colaboração dos artistas latino-americanos que viviam em Paris e Espanha. Os chilenos mantiveram em suas próprias casas os quadros e peças que continuavam chegando como um sinal de resistência à ditadura militar. Assim, consideraram em torno de 700 obras e hoje o acervo tem mais de 2.500 obras. Eu vou falar um pouco sobre o memorial. Após 17 anos de ditadura, há muitos lugares históricos, principalmente na cidade de Santiago. O Estádio Nacional do Chile foi usado como a principal prisão e centro de tortura nos anos de Pinochet. Parte da arquibancada ainda está preservada como um memorial destinado a desaparecidos e assassinados durante a ditadura.
O vestiário da época, também usado como celas, foram mantidos como eram. Além disso, temos acesso a fotos e relatos de ex-prisioneiros políticos que estavam encarcerados. O Cemitério Geral de Santiago é onde estão enterradas as principais vítimas da ditadura. 2 personagens muito importantes estão lá, que é o presidente Salvador Allende e o músico Víctor Jara. Esse último foi sepultado primeiro em uma simples gaveta, e agora está numa tumba um pouco mais vistosa, onde recebeu muitas homenagens no aniversário do golpe. Dentro do cemitério também é um memorial, destinado a desaparecidos. Por último, em 2010, foi inaugurado o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, um projeto do governo chileno. Ele fica em um moderno prédio de 4 andares, no bairro Quinta Norma. Há reportagem de rádio, televisão e jornal sobre o dia do golpe. Também há relatos de pessoas que viveram aqueles anos e alguns documentários. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted.